como que o senhor vê essa chegada, essa violência tão assustadora que é característica do Rio? Sim. E que, embora esteja se espalhando pelo país como um todo, mas ainda é muito concentrada aqui, porque as facções cariocas elas são muito territorialistas. Sim. Então elas brigam, né, pelo território. Sim. E hoje a gente vê, no Rio são aproximadamente 60 mil traficantes de drogas. Sim. Então, a grande maioria aí fortemente armado. O que o senhor lembra dessa época assim? Por que há muitos anos, antes da formação do Comando Vermelho, a gente tinha como armas aí o bom e velho 38, a escopeta calibre 12. A garrucha também. A garrucha, né? Por que dessa explosão? Isso aí pela década de 80, antes de 90, não havia arma automática, fuzil, metralhador, não havia metralhadora, não havia. Era isso, era revólver 38, 32, era garrucha, espingarda e tal. Não havia umas armas de mais potência. Né? Então, a partir daí, chegando quase na década de 90, 88, 89, 90, começaram a se encontrar alguns tipos de fuzis na mão de alguns mais, poucos, muito poucos. Mas depois de 90, o BOP foi criado em 94, 5, pelo menos, foi transformado em batalhão, é que a coisa ficou muito preta, né? Começaram os fuzis a chegarem aí, não com essa quantidade hoje. Sim. Hoje em dia, pelo que dizem aí, tem favela que tem centenas de fuzis lá no seu depósito lá. Começaram a surgir muito armamento, não só de fora, como também alguns materiais desviados de algumas forças de segurança aqui do país. Muito bem, até das Forças Armadas. Né? Ocorreram vários desvios de fuzis automáticos leves, tá, aquela coisa toda. Então, o arsenal da bandidagem começou a aumentar. Agora, eu vejo da seguinte forma. O Rio de Janeiro, hoje em dia, ele tem 1.500 favelas aproximadamente. São áreas, são comunidades mais pobres, né? E que, na verdade, sempre foram procuradas por pessoas que vinham do Nordeste, vinham de outros locais, para ficar aqui no Rio de Janeiro, não encontravam emprego, iam para as favelas. Então, a própria topografia da favela, a geografia da favela favorece, né, certos delinquentes a se esconder dentro dela. Nem todas têm delinquente da pesada, né, evidentemente. Tem favelas que não têm o tráfico armado. Mas tem, no mínimo, umas 300 favelas no Rio que têm o tráfico armado. Então, isso favorece muito pela geografia, pela topografia, aquela coisa toda, favorece o esconderijo. É muito difícil a polícia operar, porque, na verdade, tem que ter uma operação muito planejada para que não haja efeitos colaterais, né? O inocente não... E ele se aproveita, o bandido se aproveita desses detalhes todos. A densidade demográfica da favela muito elevada, os becos, aquela coisa toda. Então, era local de homem. Então, tendo esses locais de homicídio e as favelas começaram a proliferar muito, hoje em dia tem cerca de 1.530 favelas na cidade do Rio de Janeiro apenas. Então, começaram a proliferar esses locais, essas comunidades chamadas de favelas. E aí, o que acontece? Favorece muito o esconderijo, mesmo porque muitos são morros, e, na verdade, o bandido lá de cima tem um ponto de observação privilegiado, tem uma posição de tiro igualmente privilegiada, que a polícia não vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima. Muitas vezes com apoio aéreo, que hoje em dia também... Está proibido. Está proibido. É muito restrito, na verdade. Né? Mas é muito restrito. Muito bem. Então, a incursão vem de baixo para cima e lá em cima já tem os pontos de observação e de tiro, com as suas barricadas lá em cima. Tá? Então, por essa razão, eu fico vendo que se facilita muito, né? Aqui o crime, ele começa a ser perpetrado aqui no Rio de Janeiro com muito mais intensidade do que em outros estados que a gente não vê dessa forma. Não vê dessa forma. Então, eu não sei também se a própria sociedade nossa é carioca, o jeitão
o carioca, o malandro, aquela coisa toda. Eu não sei se isso também ajuda, mas pelo menos a topografia, a geografia nossa aqui favorece por demais, aqui a bandidagem da pesada fique ali homiziada e ali favorecido, né, pela elevação, aquela coisa toda. Então, acredito que por essa razão daí, facilita a que a bandidagem atue e o grau de ousadia aumenta, porque o policial, para chegar lá em cima, muitas vezes vai levar uma meia hora, 40 minutos e tal, porque ele está levando tiro de cima para baixo. E ele não está enxergando onde é que está o marginal. Então é uma coisa que aumenta muito a ousadia. E outra questão também é a questão desse armamento que, pelo que a gente tem uma informação, né, uma parcela razoável vem de fora. Sim. Razoável. Sim. Vem de fora, vem do exterior, né? Entendeu? E tem fuzis até estrangeiros que foram apreendidos pela própria Coreia, vários fuzis estrangeiros, vem do Paraguai, vem da Bolívia, porque é uma fronteira seca muito grande. Sim. Sim. É quase impossível, né? O país, com as suas forças de defesa, as suas forças de segurança pública, é quase que impossível tomar conta de toda essa fronteira seca. Sim. Então, o que acontece? Aí o material vai entrando, e não havendo uma dureza grande, numa reação dos governos para coibir isso aí. E quando os governos do Estado estão ainda impedidos, ou então estão limitados, né, na sua ação contra essa bandidagem, aí a coisa fica difícil. E o grau de ousadia e os espaços vão sendo ocupados e ninguém tira esse espaço deles, porque, na verdade, é difícil chegar lá. Então, eu fico vendo que é muito difícil, porque se, na verdade, houvesse umas determinações de quem de direito para poder dar um basta nisso, eu tenho a certeza que as polícias dariam basta em pouco tempo. Eu lembro também, Coronel, quando começou o processo de pacificação, né, a partir de 2008, se eu não me engano, aquilo para a gente ali era uma luz no fim do túnel, né? Porque as favelas começaram, né, as comunidades começaram realmente, o Estado começou a reaver o seu território que supostamente tinha sido dominado pelos traficantes, mas basicamente hoje também se perdeu. Então, hoje, né, a grande parte daquelas comunidades que tinham sido pacificadas hoje já foram retomadas também pelos traficantes. Então, a situação nossa, realmente, o diagnóstico não é muito bom não, né, comandante? É muito negativo. Não. E, lamentavelmente, a situação é esta. Essa é a realidade que está sendo dita aqui. Infelizmente é isso. As perspectivas não são muito favoráveis. Eu sou muito otimista, né? Eu sou muito otimista mesmo, porque existem pessoas que são do lado do bem, tem pessoas do lado da lei, tem pessoas que são realmente estão querendo melhorar esse status quo e encontra dificuldade. Então, eu fico vendo desse grupo de pessoas, uns estão no poder legislativo, alguns estão no poder judiciário, a polícia está repleta de pessoas que não mudam, mas a questão toda é uma liderança forte, uma liderança com poder para fazer. Citou o caso do Bukele, uma liderança forte, tomou decisões, e ele vai e bota o microfone, olha, se fizerem rebelião aqui no presídio, não comerão um grão de arroz. Eu vi, sensacional isso. Ele falando. Claro. Não vou desperdiçar comida. Não vão comer. Então não façam bagunça, vamos respeitar. Tem que ter uma liderança dura e forte, porque, na verdade, eu acho que a sociedade como um todo quer ordem, quer disciplina, quer seus direitos respeitados. E para isso ocorrer, tem que haver o quê? Uma cobrança. Tem leis no país, é só fazê-las, tem que aplicar essas leis. Então, se a lei não está sendo seguida por algumas pessoas, essas pessoas têm que ser coercitivamente, têm que seguir. Se não seguir, infringir a lei, vai ser preso. E se for preso, tem que ser denunciado. E se for denunciado, tem que ser condenado. E se for condenado, tem que ir para a cadeia. E na cadeia não pode ter regalia, porque se dando muitas regalias
para o condenado lá nas cadeias, o que vai ocorrer? Há uma inversão de valor, não se chega ao objetivo final. Sim. Então, se o elemento ele cometeu um crime, o seu crime é para 10 anos de prisão, não, 10 aninhos, vai cumprir os 10 anos de prisão. Sim. Se o crime dele é 8 anos de cadeia, como lá no México, cumpriu, tem que cumprir os 8 anos. Nem mais um dia, mas também nem menos um dia. Sim. Então não adianta, eu fico vendo, ler um livro reduz a pena, essa progressão de pena, rezou o Pai Nosso, outra coisa. Quer dizer, uma série de regalias, se o cara fizer algumas coisas, lógico, está na lei, mas sim, é uma coisa que eu acho um absurdo. Acho que a pessoa errou, a pessoa foi condenada, teria que cumprir tudo. Essa progressão de pena tem que ser muito estudado isso aí, para ser feito em casos especialíssimos, sim, não aos borbotões por aí. Cumpre aquilo ali. Se isso aí tiver e na cadeia tem que ter um rigor. Sim. Tem que ter um rigor. Vai ter que ter disciplina. Vai ter que ter a sua alimentação, a sua saúde é preservada, tem que ter toda a lei, tem que ser cumprida. Agora tem o seguinte: não faça coisa errada. Não faça coisa errada. Então, se fizer errada, vai ter o quê? O castigo, vai para a solitária, vai ter que cumprir lá, vai ter fechado. Então, é muita leniência, sim, muita tolerância. Como eu falei, a tolerância dos bons aumenta a audácia dos maus. Sim. Quanto mais tolerância, né, para os erros, sim, lógico, eu sou favorável a que a pessoa tem que ser orientada, tem que ser instruído, tem que ser apoiado, pode ser até ser perdoado. Mas acontece o seguinte, a reincidência não tem como se aceitar. Pô, tem bandidos aí que eu tive muita vez no presídio, quando eu estava na ativa para conversar com preso, para levantar dados, aquela coisa. Eu fico vendo, meu Deus do céu, elementos ali que têm 8 homicídios, sim, agressões, vários... Então, meu Deus do céu, peraí. Esse elemento entra... Aí tem uma série de regalias ou favorecimentos que a lei está lhe dando. O elemento, em pouco tempo, já está na rua. Sim. E aí, estando lá na rua, cometendo de novo crimes. Ou o mesmo crime que cometeu. Então, eu fico vendo, é uma soma de fatores, sim, é uma soma de vetores aí, que se não tiver alguém com uma mão forte, para puxar as rédeas, sim, e botar isso no eixo aí, e realmente nós não sabemos para onde vai isso aí, para onde que o país vai. A gente fica vendo como se fosse um barco à deriva. Sim. Então tem que ter um comandante nesse barco aí para colocar o barco no caminho certo, para atingir um objetivo lá na frente. Se não tiver isso aí, a coisa não vai. Eu fico fora hoje, já aposentado, torcendo, né, para que venha alguém aí que tenha esse vigor, essa firmeza para tentar puxar essas rédeas, sim, e botar tudo no eixo. Não é muito fácil, não é muito fácil, mas se não tiver alguém que surja aí para isso aí, poxa, acontece que nós vamos ter que pagar um preço muito alto, e essa garotada de hoje aí não vai ter muita perspectiva de vida no futuro próximo. Sim.